O Via Justiça de hoje homenageia a Faculdade de Direito da UFMG, que completou 120 anos de existência em 10 de dezembro. Ela é o marco inicial dos cursos de Direito em Minas Gerais. Nossos convidados, o juiz Carlos Frederico Braga da Silva, da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e o vice-diretor da Faculdade de Direito da UFMG, Fernando Gonzaga Jaime. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Professor Fernando, como que foi o surgimento da Faculdade de Direito da UFMG? A Faculdade de Direito foi criada em 1892, ainda em Ouro Preto. Foi logo depois da proclamação da República e nós já tínhamos as faculdades de Olinda e de São Paulo, que foram criadas em 1827, ainda no Império, e depois a Universidade do Rio, a Faculdade Livre do Rio, em 1887, salvo engano. E em 1892, conduzidos por Afonso Pena, resolve então fundar a Faculdade Livre de Direito, que foi instalada em 10 de dezembro de 1892 em Ouro Preto. Doutor Carlos Frederico, quais foram os principais momentos vividos pela faculdade, as suas principais lutas? Olha, eu não sou assim, um grande conhecedor da Faculdade de Direito, mas de todo mundo que está no meio, né? Eu me graduei na Faculdade de Direito em 1990 e a gente sempre vê, né, a história da faculdade, o histórico de defesa das liberdades. Para mim é muito claro a influência do pensamento jurídico mineiro em todo o Brasil, e isso, com toda certeza, o grande berço disso tudo, a grande mãe de todas as faculdades de Direito mineiras, é a Faculdade de Direito da UFMG. 120 anos depois, como definir a importância da Faculdade de Direito? Acho que a tradição, a história e, fundamentalmente, o compromisso que a faculdade sempre teve com a liberdade. O fato dela ter sido criada em Ouro Preto, o simbolismo e o comprometimento com a liberdade, com os ideais libertários e democráticos e principalmente republicanos, eu acho que essa foi a marca que caracterizou a Faculdade de Direito ao longo desses 120 anos. Então é um compromisso com a sociedade, um compromisso com o povo brasileiro, com o povo mineiro. E vamos ver agora a fala da professora Amanda Flávio de Oliveira. Ela é a primeira mulher a dirigir a Faculdade de Direito da UFMG. A história da faculdade se confunde com a história de Belo Horizonte. Ela foi fundada em Ouro Preto, antes, inclusive, de Belo Horizonte. E ela está exatamente no centro de Belo Horizonte. Então, a história de Belo Horizonte, principalmente, passa um pouco pela Faculdade de Direito. E eu acho que isso é motivo de muito orgulho para a gente. É uma escola que tem uma história muito longa de sucesso, de excelência, e eu estar à frente dela nos seus 120 anos como mulher é muito representativo de todas as mulheres que já passaram por aqui. Acredito que Minas tem uma grande excelência no ensino jurídico. A grande parte das instituições de ensino aqui é muito séria, é muito devotada à boa academia. É claro que há aprimoramentos a serem feitos, pontuais, mas eu acredito muito em Minas Gerais e no que se estuda em direito aqui. Doutor Carlos Frederico, primeira diretora em 120 anos, isso significa um conservadorismo arraigado que só agora começou a ser amenizado? Olha, talvez foi a primeira que se apresentou com a preparação compatível para o cargo, né? Eu acho que a gente tem histórias aí de mulheres juristas incríveis, né, que já passaram pela Faculdade de Direito, mas isso não é só na Faculdade de Direito, né? Hoje em dia o Brasil é a primeira vez que tem uma presidente mulher também, então eu acho que as mulheres agora estão assumindo um papel muito maior, o que é fruto aí, basicamente, da mudança de um pensamento, e principalmente a partir da década de 60. Eu acho, Carlos, que a Faculdade de Direito de Minas Gerais, ela representa muito, ela representa quase que a essência do pensamento jurídico mineiro. E ali, esse poder de síntese dela é revelado claramente pela excelência dos profissionais que ela forma. Eu te falo com toda certeza que a grande maioria dos juízes mineiros se graduaram na Universidade Federal de Minas Gerais, né, que está considerada uma das 10 melhores instituições
de ensino público do Brasil, pelo que eu vi ontem, né, professor Fernando, uma matéria a esse respeito. E a Faculdade de Direito, ela sempre esteve num nível de excelência diferenciado. E eu acho que agora, né, o Brasil passou por um momento complicado na época da ditadura militar, que foi um momento que estava se imperando mais a força, a coerção. Hoje em dia, passado um tempo, é que o pensamento científico, a academia, ela está tendo uma valorização maior. Ainda não tanto quanto deveria ser, na minha opinião. Eu acho que a gente deveria valorizar mais não só o ensino, mas também a pesquisa empírica nos seios aí de ciências sociais aplicadas, como é a Faculdade de Direito. Pegando essa deixa do juiz Carlos Frederico, professor Fernando, esse pensamento jurídico da UFMG ao longo dos anos, como que foi a evolução dele, desde o início da República até hoje? Ele foi formando escolas, né? Nós podemos falar, por exemplo, que houve uma escola de Direito Constitucional dentro da Faculdade de Direito, muito forte, que começa lá com o professor Orlando de Carvalho, que foi reitor da universidade, depois veio o professor Raul Machado Horta, depois veio o professor Baracho, e foram construindo e desenvolvendo, né, a partir do legado de cada um desses professores, eles vieram e levaram isso adiante. Eu posso falar da minha área, da área de processo, né? Nós tivemos professor Amilcar de Castro, professor Celso Barbi, professor Haroldo Plínio, professor Humberto Teodoro, professor Zé Rubens. Todos eles construíram um legado de uma produção intelectual muito ativa e de uma produção intelectual muito inovadora, certo? Eu acho que a Faculdade de Direito ela tem uma grande vantagem, e ontem até comentava com um colega, que é o fato que a escola é o lugar de se fazer a novidade, né? O Dr. Carlos ele não tem oportunidade de inventar, de inovar dentro da atuação judicial. Tem uma limitação que a lei impõe, que o sistema, de certa forma, cobra, a sociedade exige uma certa previsibilidade na atuação do juiz. A escola não, a escola ela está para experimentar coisas novas, para apresentar coisas novas. E a Faculdade de Direito ela nunca se furtou de construir novas teses, de se apresentar como inovadora. Nós podemos ver aí algumas questões que hoje são lugares comuns, mas que à época foram teses absolutamente revolucionárias. Me lembro na época da Revolução, quando se lança uma obra sobre regimes políticos e não se falava de política, né, não se podia falar de política, dentro da faculdade foi editado um livro que teve uma grande repercussão. Hoje se fala da participação democrática na construção das decisões do poder público de um modo geral, e a faculdade há 20 anos, 25 anos atrás, já vinha falando, insistindo com essas ideias. Vamos lembrar os alunos célebres da faculdade, doutor Carlos Frederico? Quem que o senhor lembra assim? Não, eu tenho assim inúmeras lembranças assim, de colegas meus hoje, que são assessores da presidência do Tribunal de Justiça, estão em postos-chave, como colegas de colégio e de faculdade, Cássio Fontinelli, Flávia Lanari, num passado bem recente, mas podemos falar aí do Edgar da Mata Machado, professores, né, Caio Mário da Silva Pereira, professores assim que eram fantásticos, né, Jair Leonardo Lopes, pai do professor Marcelo Leonardo, que dava simplesmente assim aulas maravilhosas, né, de direito penal. A gente estava conversando antes aqui, né, o atual governador do estado de Minas Gerais, né, professor Antônio Augusto Anastasia, professor da UFMG, se não me engano. Professor. Então, a gente percebe claramente, né, falar aqui do atual primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Zé Tarcísio de Almeida Melo, que dá aula na PUC. Então, são tantos nomes, Carlos, que a gente fica até com medo de esquecer algum. Não é? No segundo bloco a gente lembra mais nomes. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.